Esta é a história baseada na vida real do seu Leonid, um imigrante ucraniano que, aos 12 anos, ele e a sua família deixaram tudo para trás em busca de uma nova vida aqui no Brasil. A jornada de seu Leonid é uma odisseia de coragem. Um garoto que atravessou continentes, enfrentou o desconhecido e transformou desafios em triunfos. Esta não é apenas uma história de imigração. É uma narrativa que atravessa décadas, conectando duas culturas aparentemente distantes. É um relato de como o trabalho duro, a fé inabalável e o amor familiar podem superar qualquer obstáculo. Se você gosta de histórias reais, inscreva-se neste canal e deixe o seu like da confiança. Agora, seu Leonid, estamos prontos para ouvir o Senhor. Conte-nos como começou sua incrível jornada. Ah, que bom que você está aqui, meu bem. Deixa eu te contar uma história. Meu nome é Leonid e com meus 65 anos nas costas, tenho muita história para contar. Tudo começou num vilarejozinho da Ucrânia soviética, que naquela época fazia parte da União Soviética. Era um lugar onde a terra era tão rica que parecia guardar as histórias dos nossos antepassados. Nasci em 1959, numa época em que nossa terra era conhecida como República Socialista Soviética da Ucrânia. A gente era parte de um país enorme, a União Soviética, mas nosso povo nunca esqueceu suas raízes ucranianas. Meus pais, bens a Deus, eram daqueles trabalhadores que não se vê mais hoje em dia. Passaram a vida inteira labutando na roça. Minha mãezinha, a Caterina, que Deus a tenha, sempre dizia que o lar é onde a vida começa. Puxa vida, quando fecho os olhos e volto para minha infância na Ucrânia, é como se eu entrasse num outro mundo. As cores eram tão vivas, os cheiros tão fortes que dá até para sentir de novo. Cresci num vilarejo pequeno, cercado de campos verdes que iam até onde a vista alcançava. Na primavera, Virgem Santa era uma belezura. O campo ficava todo pintado de flores do mato. E no verão, era festa que não acabava mais. A gente dançava, cantava, a música ecoava por entre as árvores. Que saudade daqueles tempos! Nosso vilarejo ficava pertinho de Lviv, uma cidade linda, cheia de história. A gente chamava de Leonik, que quer dizer pequeno leão na nossa língua. Era um lugar cheio de tradição, viu? As casas eram todas de madeira, pintadas de cores vivas, com telhados bem inclinados por causa da neve no inverno. Na praça central, tinha uma igrejinha ortodoxa, toda branquinha, com cúpulas douradas que reluziam no sol. Aos domingos, era uma festa só. Todo mundo se arrumava e ia para a missa. Depois, a gente se juntava para tomar chá e comer varenik, que é tipo um pastelzinho recheado. Os da minha mãe eram os melhores, recheados de batata e cebola. Só de lembrar, já me dá água na boca. E as festas? Nossa Senhora, eram uma loucura. No dia de Ivan Kupala, no meio do verão, a gente acendia fogueiras enormes e pulava por cima delas para ter sorte. As moças faziam coroas de flores e jogavam no rio para ver se iam casar logo. Era uma farra só. Que saudade danada dá só de lembrar. Mas que bom poder contar essas histórias. A gente precisa manter viva a memória desses lugares, dessas tradições. Porque no fim das contas, é isso que faz a gente ser quem é, não é mesmo? A casa onde me criei era um mimo só. Simples que nem nós, mas cheia de vida. Sempre tinha risada e história sendo contada em volta da mesa. Lembro do cheiro de pão de centeio que minha mãe fazia toda manhã, misturado com o aroma de sopa de beterraba que fervia no fogão a lenha. Meu pai, o Vladimir, era um homem, com as mãos todas calejadas de tanto trabalhar. Ele vivia contando as peripécias dele como agricultor. Foi ele quem me ensinou a gostar da terra e a respeitar a natureza. Lembro como se fosse hoje do dia que ele me levou para o campo pela primeira vez para plantar trigo. Eu devia ter uns 7 anos. A gente plantou as sementes juntos, e meses depois, veja só que coisa linda, a colheita apareceu. Era como ver a mágica acontecer, sabe? Eu me sentia parte de algo muito especial quando ajudava nas lidas do campo. O trabalho era duro, mas depois, oh glória, a gente via a recompensa na mesa. Comida farta para mim e para os meus 2 irmãos, a Natália e o Ivan.
Como eu era o mais velho, tinha que dar o exemplo. Era minha obrigação ajudar e mostrar o caminho para os menores. A vida no campo é que nem uma dança com as estações. Na primavera era um renascer. As flores brotavam e as árvores ficavam todas verdinhas. Eu adorava sair correndo pelos campos floridos, catando papoulas e margaridas para levar para minha mãe. Era uma felicidade danada. Os olhos dela brilhavam quando eu chegava com aquele presentinho simples, mas cheio de amor. E no verão, era fartura que não acabava mais. Eu ajudava a colher as frutas e os legumes. Lembro do gosto doce das cerejas que a gente comia direto do pé e do cheiro forte dos tomates maduros que enchiam nossos cestos. Sabe, essas lembranças são que nem um tesouro para mim. Cada vez que eu conto, parece que tô lá de novo, sentindo o cheiro da terra molhada depois da chuva, ouvindo o barulho do vento nos campos de trigo. Era uma vida dura, mas era boa. A gente tinha pouco, mas o pouco que tinha era muito, porque a gente sabia dar valor. As festas de colheita, ou Jacma e Casale ou Bjink, eram uma belezura, viu? A aldeia inteira se juntava para comemorar o fim daquela labuta toda. Me lembro de um ano que foi de fartura mesmo. A praça da aldeia ficava cheia de gente dançando e rindo. Os vizinhos traziam cada prato de dar água na boca, tudo feito com o que a gente tinha colhido. Tinha varenique recheado de batata, que é como se fosse um pastelzinho cozido na água, igualzinho um ravioli italiano. Tinha também holubitsi de repolho, que é parecido com aquele charuto de repolho que a gente come aqui no Brasil. Só que o nosso é feito com arroz e carne. E não podia faltar o famoso borscht que a Babuzia Olena fazia. Uma sopa de beterraba que lembra aquela sopa de beterraba brasileira. Só que a nossa leva carne e é servida com creme de leite por cima. O cheiro de pão corovai saindo do forno. Um pão grande e decorado parecido com aqueles pães enfeitados de festa junina, só que maior e mais bonito ainda, e das tortas de frutas, Nossa Senhora. Ficava impregnado na gente. Nessa festa que tô falando, aconteceu uma coisa que nunca mais esqueci. Fui convidado para dançar com a Ania, filha do Koval, ferreiro. Menina bonita que só vendo com sua vichivanca, camisa bordada, vermelha e branca. Fiquei todo atrapalhado, sabe? Era um friozinho na barriga misturado com uma alegria danada. Quando comecei a rodopiar com ela ao som da bandura, que é tipo um violão grandão, e da sopilca, uma flautinha de madeira, parecia que o mundo todo tinha ficado mais bonito. E a risada dela era de contagiar qualquer um, soava como os sinos da nossa igreja no domingo de Páscoa. Foi ali que caiu a ficha. A vida é feita desses momentos de alegria que esquentam o coração da gente. Aquela dança, a Kolomika, que é uma dança bem animada, tipo um shot bem ligeiro, ficou guardada aqui dentro como uma das coisas mais felizes da minha meninice. Mas olha, não pense que era só festa não. A vida no campo tinha seus aperreios também. O inverno, então, era de lascar. Os termômetros despencavam e a neve cobria tudo, parecia um lençol branco. A gente chamava de Sibirski, inverno siberiano. Teve um inverno que foi brabo mesmo. O frio era tanto que parecia entrar até nos ossos da gente, chegando a menos 30 graus Celsius. Os dias eram mais curtos e as noites não acabavam nunca. Mas lá em casa, graças a Deus, a gente tinha um pit que dava um quentinho gostoso. Lembro que nesse inverno brabo, a gente ficava juntinho do pit. Minha mãe fazia um usvar quente, uma bebida de frutas secas, misturado com um pouquinho de mel. A gente bebia aquilo e parecia que o frio ia embora. Meu pai, enrolado em seu casaco de pele bordado, contava histórias dos tempos antigos, de quando ele era menino, e dos valentes cossacos zaporosianos. A gente ouvia tudo de olho arregalado, esquecendo do mundo lá fora. Era difícil, mas sabe de uma coisa? Esses momentos juntos faziam a gente mais forte, mais unido. É engraçado como as dificuldades podem trazer coisas boas também, né? Lá fora, o vento uivava, fazendo a neve dançar em rodamuinhos. Mas dentro da nossa casinha, com o cheiro de pão de centeio no ar e o calor da família, a gente se sentia protegido contra qualquer tempestade. Minha mãe, sempre otimista, dizia que o inverno era uma oportunidade de se unir mais à família. Com isso, a gente se juntava ao redor do pit. Ah, esqueci de te falar o que é um pit. É um fogão tradicional ucraniano.
que é como se fosse uma lareira grande, mas serve também para cozinhar e aquecer a casa toda. Ali, ficávamos contando histórias e dando risada. Ela costumava preparar um cacha, que é um mingau quente de trigo sarraceno, parecido com aquele mingau de aveia que a gente come aqui no Brasil. Cada colherada parecia esquentar não só o corpo, mas a alma da gente também. Era nessas noites que eu aprendia sobre como ser forte e a importância de ficar unido, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Se as histórias sobre minha família te emocionam, comente família. Assim saberei que você também valoriza os laços familiares. O pai do meu pai, meu Didos, que é como a gente chama o avô em ucraniano, era um homem cheio de sabedoria. Ele foi importante demais na minha criação. Tendo passado por tempos duros, sempre tinha uma história para contar. Nos momentos difíceis, meu neto, ele costumava dizer: é a força da família que faz a gente ficar em pé. Ele comparava a união da família com uma corda bem grossa e robusta, que fica ainda mais forte quando os fios estão bem trançados. Essas palavras ficavam martelando na minha cabeça, me fazendo ver que ser forte de verdade não é só ter coragem sozinho, mas é ter o amor e a ajuda de todo mundo junto. O que ele me ensinou mostrou que, unidos, a gente podia enfrentar qualquer problema. Ah, meu avô. Era daqueles homens que só de bater o olho, você já via que tinha passado por poucas e boas. O nome dele era Victor, e ele falava pouco, mas quando abria a boca, cada palavra valia por 1000. Era alto, com a pele toda marcada pelo tempo e pelo trabalho duro no campo, as mãos grandes e calejadas. Eu adorava ver aquelas mãos segurando os poucos livros que ele tinha. Eram como tesouros de um tempo em que saber ler era quase um luxo. Ele dizia que cada livro guardava um pedacinho de alma, e que ler era o único jeito de passar o que se sabia para as outras gerações. Lembro que ele fumava um cachimbo de madeira, sempre o mesmo, que ele mesmo tinha feito com uma faquinha. Ainda sinto o cheiro forte do tabaco que ele usava. Um cheiro meio amargo e meio doce, que se espalhava pela casa toda. Ele gostava de fumar de noite, sentado na varanda, enquanto o céu escurecia e as estrelas começavam a aparecer. Nessas horas, parecia que ele estava num lugar que só ele conhecia. Se eu chamava ele para conversar, ele me olhava com um sorrisinho de lado, como se fosse me contar um segredo que só ele sabia. Para mim, ele era quase um santo, cheio de sabedoria, sempre com um conselho ou uma história que parecia ter saído direto de um daqueles livros velhos dele. Meu avô Victor era um mestre na arte de cuidar da terra. Para ele, plantar e colher era como se fosse uma dança com a natureza. Lembro dele com suas mãos calejadas, acariciando o solo como se fosse algo precioso. Ele me ensinou que o segredo da agricultura não estava só nas técnicas, mas em respeitar o ciclo natural das coisas. Toda manhãzinha, antes mesmo do sol nascer, a gente ia junto para os campos. O cheiro da terra úmida e o orvalho nas plantas são coisas que nunca vou esquecer. Ele me mostrava como preparar a terra, suas mãos grandes guiando as minhas pequenas, ensinando a sentir a textura do solo. Me explicava como escolher as sementes certas, mostrando as diferenças sutis que só olhos experientes como os dele podiam ver. E me ensinou a entender o tempo certo da colheita, observando as cores das folhas, o peso dos grãos. Olhe para as árvores, Leonide, meu avô falava, apontando para os carvalhos centenários que cercavam nossa propriedade. Quando vem a tempestade, elas não ficam teimando contra o vento. Elas se dobram, deixam o vento passar. E é assim que elas aguentam firme. A voz dele era grave e suave ao mesmo tempo, como o som do vento naquelas mesmas árvores. Essas palavras ficaram gravadas na minha cabeça, junto com a imagem dele, em pé no campo, seu chapéu velho inclinado contra o vento. Meu avô tinha um relógio de bolso que ele cuidava como se fosse um tesouro. Era de prata, com entalhes delicados na tampa. Quando ele abria, fazia um clique suave que eu adorava ouvir. Era uma lembrança do pai dele, meu bisavô. À noite, sentado na varanda, ele tirava o relógio do bolso e ficava olhando para ele, como se estivesse lendo uma história nas marcas do tempo no metal. Um dia,
Ele me disse que o relógio seria meu no futuro e que eu deveria passá-lo para meu próprio filho. Aquele momento ficou gravado em meu coração como uma promessa silenciosa, um laço especial entre nós dois, conectando gerações passadas e futuras. O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, Leonide. Não se esqueça disso, ele dizia, me permitindo segurar o relógio. Era pesado na minha mão de menino, e eu podia sentir as batidas suaves, como se fosse o coração da nossa família. Os olhos dele brilhavam quando falava do relógio, misturando orgulho e saudade. Ele vivia cada momento como se fosse o último. Lembro dele sentado à mesa, saboreando cada garfada do borscht que minha mãe fazia, fechando os olhos para sentir melhor o gosto. Ou quando ele parava no meio do trabalho só para ouvir o canto de um pássaro, me ensinando a reconhecer cada um. Apesar do jeito sério, meu avô sabia como alegrar uma festa. Ele tocava acordeão, um instrumento que parecia fazer parte dele. Quando tinha alguma celebração na aldeia, era ele quem animava a música. Lembro como se fosse ontem da primeira vez que o vi tocando. Fiquei boquiaberto, sabe? Não imaginava que aquele homem sisudo tivesse um lado tão alegre. Os dedos calejados do vovô, os mesmos que trabalhavam duro na terra, dançavam sobre as teclas do acordeão com uma leveza que parecia mágica. O som enchia o ar. Todos à nossa volta começavam a cantar e dançar. Veja só, até os mais velhos se animavam. Era como se o peso do mundo tivesse sido deixado de lado por um instante. A música, Leonide, ele me dizia com aquele olhar brilhante, é o jeito que a gente tem de trazer alegria para a alma, principalmente quando as coisas ficam difíceis. E não é que ele tinha razão? Mesmo nos invernos mais duros, quando a comida era pouca e o trabalho era muito, bastava o vovô pegar o acordeão para todo mundo esquecer os problemas por um tempo. Eu lembro como se fosse hoje do dia em que ele me puxou para dançar. Eu era todo desengonçado, sem ritmo nenhum. Pisava nos próprios pés e nos dos outros também. Mas o vovô só ria. Dance como se ninguém estivesse olhando, Leonide, ele disse, dando uma gargalhada gostosa. Ah, aquela risada dele. Era contagiante, sabe? Com o tempo, fui pegando o jeito. A música se tornou uma parte importante da minha vida também. O vovô me contou que tinha aprendido a dançar com minha avó Nádia. Ela tinha partido antes mesmo de eu nascer, mas pelos olhos dele, quando falava dela, dava para ver o amor que os dois tinham. Sua avó Nádia, ele dizia com um sorriso saudoso, dançava como se tivesse asas nos pés. Quando meu avô ficou doente, senti como se o mundo inteiro estivesse perdendo um dos seus grandes homens. A casa ficou mais silenciosa, sabe? Faltavam as histórias dele, as risadas. Até o som do acordeão parecia ter sumido. Eu sabia que uma parte de mim também estava se despedindo. Lembro de ver meu pai andando de um lado para o outro da casa, sem rumo. Ele parecia perdido, sem saber o que fazer. A gente sabia que o vovô estava cada vez pior. Foi numa manhã fria de inverno que ele partiu. O silêncio que ficou, nossa, era ensurdecedor. Mas sabe de uma coisa? Mesmo tendo partido, o vovô deixou em mim algo que ninguém pode tirar. Suas lições, seus valores, seu amor pela vida. Até hoje, quando olho para o relógio antigo dele, é como se eu ouvisse sua voz, sentisse o cheiro do seu cachimbo. É como se ele ainda estivesse aqui, me guiando. Ele me ensinou que mesmo com todo o trabalho duro, a gente sempre tem que encontrar um jeito de se animar, de ver a beleza nas coisas simples. Essa lição eu carrego comigo todos os dias. Nossa vila ficava escondidinha entre os campos de trigo, viu? Nossa cultura ucraniana, com todo aquele respeito pela família e pela comunidade, era cheia de rituais e festas que mostravam nossa fé forte e nosso amor pela natureza e pela vida simples. As festas religiosas, essas eram o coração do nosso calendário. A gente seguia o calendário ortodoxo juliano. É um pouquinho diferente do que se usa aqui no Brasil. Nossas datas de Natal e Páscoa caem em dias diferentes. Por exemplo, nosso Natal era no dia 7 de janeiro, não no dia 25 de dezembro. A Páscoa, meu Deus do céu, era a festa mais importante do ano. A gente chamava de Velik Den, que quer dizer
o grande dia. Os preparativos começavam uma semana antes, na Semana Santa. A gente limpava a casa de cima a baixo, preparava as comidas tradicionais e ia à igreja todos os dias. Na Quinta-feira Santa, a gente pintava os pisanque, aqueles ovos decorados à mão. Era uma arte, viu? A gente usava cera de abelha para fazer os desenhos e depois tingia com cores vivas. Vermelho para os bons sentimentos, amarelo para o sol e a colheita, verde para a esperança. Eu passava dias planejando meus desenhos, sempre querendo fazer mais bonito que meus irmãos, mas sem contar para ninguém. Cada símbolo no ovo tinha um significado especial. O triângulo representava a Santíssima Trindade. A estrela era o símbolo da vida, e os pontos representavam as estrelas no céu. No Sábado Santo, a gente levava uma cesta cheia de comida para ser abençoada na igreja. Tinha pão pasca, que é um pão doce trançado, ovos cozidos, linguiça caseira, queijo, manteiga e sal. Tudo coberto com um pano bordado bem bonito. À meia-noite começava a vigília de Páscoa. A gente ficava na igreja a noite toda cantando e rezando. Quando o sol nascia, o padre anunciava: Cristo responde, Cristo ressuscitou. E a gente respondia: Voistino voscris, verdadeiramente ressuscitou. Depois da missa, a gente voltava para casa para fazer o de jejum com a comida abençoada. Era uma refeição e tanto. A gente começava quebrando um ovo cozido em pedacinhos e cada pessoa da família comia um pedacinho simbolizando a união. Depois a gente comia o pão pasca, a linguiça, o queijo, tudo com muita alegria. O resto do dia era de festa e visitas. A gente ia na casa dos vizinhos, trocava os ovos pintados e dizia Christos voscris para todo mundo que encontrava. As crianças brincavam de bater os ovos um no outro, e quem conseguisse quebrar o ovo do outro sem quebrar o seu, diziam que teria boa sorte o ano todo. Essas lembranças da Páscoa são tão vivas na minha cabeça que às vezes parece que foi ontem. O cheiro do pão pasca saindo do forno, o som dos sinos da igreja tocando de alegria, as cores vibrantes dos pisanque, tudo isso faz parte dos tesouros que carrego da minha infância naquela Ucrânia rural, onde cada dia era uma lição de amor pela vida e pela nossa fé. Agora vem a parte difícil de falar. A decisão de partir da Ucrânia não veio de repente. Foi um desassossego que foi crescendo aos poucos, como uma nuvem escura que vai tomando conta do céu. Nos anos 70, mesmo a gente vivendo na União Soviética, as coisas não andavam nada fáceis para o nosso lado. O sistema de fazendas coletivas, os tais kolkhoz, não estava dando certo como o governo dizia que ia dar. A terra continuava fértil, mas o fruto do nosso trabalho já não era mais nosso de verdade. Lembro como se fosse ontem. Eu tinha uns 12 anos, mas já entendia que as coisas não iam bem. Via meu pai e minha mãe cochichando à mesa depois de um dia inteiro labutando na roça coletiva. Já era tarde da noite, sabe? As cabeças deles pareciam pesar 1 tonelada, e as palavras, meu Deus, saíam arrastadas, feito um gemido de dor. Cada frase era um bocado de preocupação. O que a gente planta, o que a gente cria, não é mais nosso de verdade. Ouvi meu pai dizer uma vez. O governo leva a maior parte, e o que sobra mal dá pra gente se manter. E ainda dizem que é tudo pelo bem do povo. Puxa vida, doía na alma ver aqueles dois tão trabalhadores, tendo que engolir o orgulho e admitir que a vida ali estava ficando impossível. Minha mãezinha, coitada, olhava para mim e para os meus irmãos com uma cara de quem não sabia mais o que fazer. Os olhos dela pareciam perguntar: que futuro essas crianças vão ter aqui? Ah, meu bem, aquilo ali ficou cravado na minha memória. Tem horas que ainda me dá um nó na garganta só de lembrar. Não era só a nossa família, não. O vilarejo inteiro estava desanimado. As pessoas trabalhavam duro, mas parecia que nunca tinha o suficiente. Alguns vizinhos começaram a falar baixinho sobre partir, ir para outros lugares da União Soviética ou até tentar sair do país, o que não era nada fácil naquela época. A fábrica de laticínios, que era o orgulho da região, fechou as portas. O moinho de trigo, que ficava na beira do rio e fazia um barulhão gostoso o dia todo, agora estava silencioso, as janelas todas quebradas. Vi famílias inteiras indo embora. Os Kovalenko, que moravam 2 casas depois da nossa,
Partiram numa madrugada. Deixaram para trás até o velho Bobik, o cachorro deles. O bicho ficou dias uivando na frente da casa vazia. Os Shevchenko foram para os Estados Unidos. A filha deles, Katia, era minha colega de escola. Chorei escondido quando ela se despediu. Cada casa vazia era como uma ferida aberta no nosso vilarejo. As janelas fechadas pareciam olhos tristes nos observando. O mato foi crescendo nos quintais, as cercas caindo. Era um êxodo sem alarde, mas que não dava trégua. Veja só, a cada dia que passava, mais uma casa ficava às moscas. Mais uma família fazia as trouxas e ia embora. Era de cortar o coração. Era como se a própria terra estivesse nos dizendo: não dá mais, meus filhos. Não posso mais sustentar vocês. Ah, mas era duro de engolir, viu? A gente que nasceu e se criou ali, que conhecia cada palmo daquele chão, ver tudo aquilo se desfazendo feito poeira ao vento, era um bocado amargo de se engolir. Cada família que ia embora levava um pedacinho da alma do lugar. E a gente ficava ali, meio que esperando nossa vez de partir também. Um dos dias mais tristes que lembro foi quando tivemos que nos desfazer do nosso velho cavalo, Yuri. Ele não era só um animal, era parte da família. Já estava velho, é verdade. Mas era o mesmo cavalo que meu pai usava desde que eu era pequenininho. Aquele que me levava para os campos nas manhãs geladas de outono. Meu pai sempre dizia: enquanto tivermos o Yuri, temos esperança. Mas chegou um dia que não teve jeito. Precisávamos do dinheiro para comprar comida e pagar umas dívidas. Ver o Yuri indo embora foi como se a última fagulha de esperança tivesse se apagado. Mesmo com todos esses sacrifícios, parecia que as coisas só pioravam. O pão, que antes era farto na nossa mesa, foi ficando cada vez mais escasso. O governo racionava tudo, sabe? Até o carvão para esquentar a casa ficou tão caro que a gente passou a usar só lenha mesmo. Eu via meu pai ficando mais magro a cada dia. As roupas dele pareciam 2 números maior. As mãos, sempre calejadas, agora estavam ainda mais ásperas. Ele trabalhava de sol a sol naquela fazenda coletiva, mas parecia que o esforço todo não dava em nada. Minha mãe, que sempre tinha um sorriso no rosto, agora andava cabisbaixa, com o olhar perdido. Foi nessa hora que meu avô, o velho Petro, pai da minha mãe, tomou uma decisão que mudou o rumo da nossa vida. Ele tinha ouvido falar de um país chamado Brasil. Diziam que lá era uma terra de oportunidades, onde dava para ter a própria terra e trabalhar para si mesmo. É lá que vamos recomeçar, ele disse um dia, com uma firmeza na voz que eu não ouvia há tempos. Naquele momento, senti uma coisinha pequena nascer dentro de mim. Acho que era esperança. Eu, com meus 12 anos, fiquei todo confuso. Tinha medo de deixar tudo para trás. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de uma vida nova me deixava animado. Já para os mais velhos, como meu avô, eu via que era difícil. Eles iam ter que largar tudo que conheciam, tudo que tinham construído a vida inteira. Meu avô sabia que provavelmente nunca mais ia ver aquela terra que ele tanto amava. Numa manhã fria de outono, a gente se despediu da nossa casa. As malas estavam prontas, mas não eram muitas não. O que a gente mais levava era esperança mesmo. Deixamos para trás uma Ucrânia que, apesar de todos os problemas, era nossa terra natal. Cada passo era um adeus. Vi meu pai olhando uma última vez para os campos que ele tinha cultivado por tantos anos. Minha mãe tentava segurar as lágrimas enquanto fechava a porta de casa. E meu avô ficou parado um tempo, olhando para o horizonte. Acho que estava se despedindo da minha avózinha, que não iria com a gente. Ele só queria guardar aquela imagem para sempre na memória. Era o fim de uma época para nossa família. A gente não sabia o que nos esperava do outro lado do oceano, mas estava disposto a lutar por uma vida melhor. Foi assim que embarcamos nessa aventura rumo ao desconhecido, levando no coração a força da nossa terra e a esperança de dias melhores. Essa jornada foi sofrida, mas também nos fortaleceu. Aqui no Brasil, recomeçamos do zero. Lembro como se fosse hoje quando chegamos no Porto de Santos. O calor, meu Deus do céu, era tão diferente do frio que a gente estava acostumado. Descemos do navio meio tontos, não só pela viagem longa, mas por tudo ser tão diferente.
As palmeiras, o barulho, as pessoas falando uma língua que pra gente parecia mais um zum 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 sem sentido. Pegamos um trem para Prudentópolis, no Paraná, onde tinha uma comunidade de ucranianos. A viagem foi longa e confusa. Cada vez que o trem parava numa estação, era um sufoco. A gente não entendia nada do que estava escrito nas placas, não sabia pedir informação. Meu pai, sempre orgulhoso, agora parecia um menininho perdido, tentando se comunicar por gestos. Quando finalmente chegamos na cidade, foi como encontrar um pedacinho da Ucrânia no Brasil. A cidade já era conhecida como a Ucrânia brasileira desde o final do século XIX, quando os primeiros imigrantes ucranianos chegaram por aqui. Logo de cara, a gente viu que não estava sozinho. As igrejas com suas cúpulas em estilo ucraniano se destacavam na paisagem. Ouvir pessoas falando ucraniano nas ruas foi um alívio e tanto. Tinha até placas em ucraniano em alguns lugares. A comunidade ucraniana já estava bem estabelecida. Tinha escola bilíngue, grupos folclóricos e até um jornal em ucraniano, o Pracia, que significa trabalho na nossa língua. Esse jornal começou a circular em 1912 e continua até hoje. Imagina só. Mesmo assim, não foi fácil no começo. O ucraniano que eles falavam era um pouco diferente do nosso, misturado com palavras em português. E a gente ainda tinha que aprender o português para se virar no dia a dia. Meu pai e meu avô rapidamente se conectaram com outros agricultores ucranianos que os ajudaram a compreender como a agricultura funcionava nesta região. Enquanto isso, minha mãe fez amizade com outras mulheres na igreja, onde frequentávamos todos os domingos. É interessante pensar que a história da nossa comunidade em Prudentópolis começou bem antes da gente chegar. Os primeiros ucranianos vieram para cá lá pelo final dos anos 1890, fugindo da pobreza e buscando uma vida melhor, assim como a gente. Eles enfrentaram desafios enormes, desbravando matas, abrindo estradas, construindo as primeiras casas e igrejas. Hoje, Prudentópolis ainda é conhecida como a pequena Ucrânia do Brasil. Minha mãe conseguiu trabalho lavando roupa para as famílias mais abastadas da cidade. A Natália ajudava ela. Eu via ela esfregando aqueles lençóis brancos com tanta força, as mãos vermelhas de sabão. Às vezes, ela cantarolava baixinho. Para mim e meus irmãos, o mais difícil foi a escola. Entrar numa sala de aula onde todo mundo falava português e a gente não entendia nada era desesperador. Lembro de ficar horas olhando para o quadro negro, tentando decifrar aquelas palavras estranhas. As outras crianças às vezes riam do nosso sotaque, da nossa dificuldade. Teve dias que eu voltava para casa chorando, dizendo que queria voltar para a Ucrânia. Mas sabe de uma coisa? A gente foi aprendendo, devagar e sempre. Meu pai comprou um radinho velho e toda noite a gente sentava junto para ouvir as notícias, tentando pescar algumas palavras. Minha mãe fez amizade com uma vizinha brasileira que ensinou ela a fazer feijão e a temperar com alho e cebola do jeito daqui. Com o tempo as coisas foram melhorando. A gente foi pegando o jeito da língua, entendendo os costumes. No início, meu pai e meu avô pegaram trabalho de ajudante de pedreiro nas obras. Era um serviço pesado, que deixava eles acabados no fim do dia. Lembro de ver meu avô chegando em casa com as mãos calejadas e as costas doendo. Mas sabe de uma coisa? Ele dizia que comparado com o trabalho duro no kolkhoz lá na Ucrânia, isso aqui era até mais fácil. Ver aqueles dois homens fortes que eu sempre achei que podiam com tudo, tendo que se sujeitar a esse tipo de trabalho, me partia o coração. Mas eles faziam tudo com uma dignidade que me enchia de orgulho. A casinha que a gente alugou era bem simplesinha, mas tinha um quintal e nele um galinheiro pequeno que os antigos inquilinos tinham deixado para trás. Num domingo de manhã, vi meu pai olhando pensativo para o galinheiro. Leonide, ele me chamou. O que você acha da gente criar umas galinhas? Para ter uns ovos frescos, fazer uma omelete de vez em quando. Os olhos dele brilhavam com aquela ideia. Minha mãe ficou toda animada, já pensando nos pratos que poderia fazer. A gente começou usando os ovos só pra gente mesmo. Ovo frito com pão no café da manhã, omelete no almoço, bolo para sobremesa. Era um luxo que há muito tempo a gente não tinha. Mas sabe como é? Galinha põe ovo todo dia, bom nem todas. Mas como eram muitas, sempre tinha muitos ovos. Logo, o galinheiro estava ficando apertado
Meu pai, com aquele jeito prático dele, foi lá e aumentou o espaço. Foi aí que ele teve uma ideia. Por que não vender os ovos que sobram para os vizinhos? No começo, era eu e meus irmãos que saíamos com um carrinho de mão, gritando pelas ruas. Olha o ovo, ovo fresquinho, quem vai querer? Parecia brincadeira de criança, mas era nosso ganha-pão. Lembro da minha mãe arrumando a gente toda manhã, penteando nosso cabelo e dizendo: vocês são os vendedores de ovo mais bonitos dessa cidade. Tinha dias que era cansativo, mas também tinha suas alegrias. A gente sempre encontrava o menino do carrinho do picolé na esquina. Ah, aquele picolé era a melhor parte do dia. Eu sempre escolhia o de limão. Quando eu chupava aquele picolé por um momento, esquecia de todas as dificuldades. O gosto azedinho e gelado me lembrava que, mesmo nos dias mais duros, ainda tinha espaço para um pouco de doçura na vida. Caso minha jornada da Ucrânia ao Brasil tenha tocado seu coração, digite coragem abaixo. Desse jeito vou entender que você admira a coragem dos imigrantes. Bem, as coisas foram se ajeitando aos poucos. Sabe que até um carro a gente conseguiu? Era uma Toyota Rural cinza de 1965. Não era nenhuma maravilha, mas pra gente parecia um luxo daqueles. Meu pai conseguiu ela de um jeito meio engraçado. Um mestre de obras estava devendo para ele e não queria pagar de jeito nenhum. Aí meu pai, esperto como só ele, olhou para a Toyota velha parada no quintal do homem e falou: aceito aquela lata velha então. Puxa vida, se você visse o estado da Rural, tava mais para um monte de ferrugem com rodas. Mas meu pai não ligava. Ele sabia que se não aceitasse o carro, talvez nunca mais visse a cor do dinheiro. No dia que ele trouxe a Rural para casa, parecia que tinha ganhado na loteria. A gente ficou em volta do carro, admirando, mesmo com a pintura toda descascada e os bancos rasgados. Nessa época, nosso negócio de ovos estava indo de vento em polpa. O galinheiro já estava tão cheio que as galinhas quase não tinham espaço para ciscar. Meu pai vivia dizendo que a gente precisava dar um jeito naquilo. Foi aí que meu irmão Ivan teve uma ideia de gênio. Leonide, ele me chamou todo animado. Lembra daquele caminhão de galinhas que passa aqui na rua toda semana? Como esquecer? O barulho do alto-falante anunciando: olha o carro da galinha viva. Galinhas caipiras. Era praticamente a trilha sonora do nosso bairro. Eu achei que o Ivan estava pensando em vender nossas galinhas para o moço do caminhão. Mas não, meu irmão tinha planos maiores. Vamos comprar um alto-falante e pedir para o pai nos levar para vender essas galinhas nos bairros vizinhos. Ele soltou todo orgulhoso da ideia. Fiquei boquiaberto. Era uma ideia e tanto. Mas aí me veio o pensamento da Rural. Ivan, eu falei, essa ideia é boa, mas você já viu o estado da Rural? Aquela lata velha mal sai do lugar. À noite, quando meu pai e meu avô Petro chegaram, eu e o Ivan já estávamos esperando no quintal, quase explodindo de ansiedade para contar nossa ideia. O avô Petro vinha logo atrás do meu pai, caminhando firme como sempre. Mesmo com seus anos de labuta, primeiro como lavrador na Ucrânia e agora como ajudante de pedreiro aqui no Brasil, o velho Petro ainda tinha aquela força de um homem da terra. Calma, calma, meninos, meu pai falou, tirando o boné surrado e passando o braço na testa suada. Deixa o pai e o vovô respirarem um pouco, pelo amor de Deus. Mal ele terminou de falar e o Ivan já estava berrando a plenos pulmões: Natália, traz água pro pai, anda! Num piscar de olhos, a Natália apareceu na porta da cozinha, carregando uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, cheia d'água gelada, com aquelas gotinhas de condensação escorrendo pelo plástico. Ela veio saltitando, o vestidinho florido balançando, os olhos brilhando de alegria por ver o pai e o vovô em casa. Primeiro ela foi direto pro vovô Petro, esticou-se toda na ponta dos pés para dar um beijo na bochecha dele. Depois pulou no colo do pai, quase derrubando a garrafa. Cuidado, menina. Meu pai riu, dando um beijo na testa dela. Ah, minha polaquinha linda. A Natália ficou ali, aninhada no colo do pai, enquanto ele abria a garrafa. Meu pai virou aquela água na boca como se fosse o último gole no deserto. Glub, glub, glub. Metade da garrafa sumiu num segundo. Ah, ele suspirou, passando as costas da mão na boca e passando a garrafa pro avô. Agora sim,
Tava precisando disso. Ele olhou para mim e para o Ivan, que estava quase explodindo de ansiedade. Tá bom, podem soltar? Que diacho de ideia é essa que vocês estão loucos para contar? O vovô Petro se acomodou melhor na cadeira. Dava para ver que ele estava adorando o suspense. A Natália, toda serelepe, ficou ali do lado, os olhos arregalados, curiosa para saber o que os irmãos mais velhos tinham aprontado dessa vez. Disparei a falar sobre o caminhão das galinhas e nosso plano. Dava para ver que meu pai não estava muito animado com a ideia, mas o vovô Petro escutava atentamente, aqueles olhos azuis brilhando de interesse. Como é que vocês querem fazer isso com essa lata velha aí? Meu pai apontou para a Rural. Vocês sabem que eu só peguei esse carro para não perder tudo no negócio com o mestre de obras. Acho que ela nem aguenta andar muito. Mas antes que eu pudesse responder, o vovô Petro se manifestou, sua voz forte ecoando no quintal. Ah, não seja tão pessimista. Lembra daquele trator velho lá na Ucrânia que todo mundo dizia que não ia pegar? A gente deu um jeito nele, não deu? Se a gente conseguiu fazer aquela lata velha funcionar no frio de rachar, imagina o que a gente pode fazer com essa Rural aqui no calor do Brasil. Com o apoio do vovô, eu me animei ainda mais. Pai, às vezes o problema da Toyota nem é tão grave assim. No fundo, eu estava sonhando com todos nós passeando de carro o dia inteiro, vendendo galinhas e ganhando um dinheirinho. Meu pai ficou pensativo por um momento, olhando do vovô Petro para mim e para o Ivan. Tá bom, ele disse por fim. Amanhã eu passo na casa do Paulo para ver se ele pode dar uma olhada. No dia seguinte, depois da escola, eu e o Ivan voltamos correndo para casa. Encontramos meu pai, o vovô e o Paulo em volta da Rural. O Paulo estava saindo debaixo do carro, todo sujo de graxa, mas sorrindo. E aí, meninos, sobrou alguns ovos para mim? Ele brincou, limpando as mãos num pano velho. Foi então que eu perguntei. E aí, seu Paulo, como tá a lata velha? Ele respondeu com um sorriso confiante. Dá a partida, Vladimir. Vai, tenta. Meu pai, meio desconfiado, abriu a porta velha que rangeu como se tivesse 100 anos. Ele se sentou no banco, se ajeitou e girou a chave. O motor tossiu, engasgou. Eu não disse? Meu pai resmungou, já desanimado. Tenta de novo, insistiu seu Paulo. Meu pai, suspirando, deu outra vez. De repente, a lata velha começou a tremer toda. O motor roncou, um som familiar que ecoou pela rua. A velha Toyota finalmente deu sinal de vida. Uhul! Gritou meu pai, todo empolgado. A fumaça branca escapou pelo escapamento enquanto o carro trepidava feito um cavalo nervoso. Meu pai abriu um sorriso de orelha a orelha. Essa lata velha ainda tem fôlego, disse ele, dando umas batidinhas carinhosas no volante. Muito obrigado, Paulo. Quanto te devo? Meu pai perguntou, já preocupado. Mas o seu Paulo, aquele coração de ouro, respondeu. Nada não, era coisa simples. Mas se quiser me dar uns ovos, eu aceito. Nem precisou falar 2 vezes. Corri para o carrinho e entreguei todos os ovos que tinham sobrado para o seu Paulo. No dia seguinte, eu, o pai e o avô fomos à loja de eletrônicos comprar um alto-falante usado para Rural. Quando voltamos, o Ivan já estava todo afobado, cercando a carroceria da Toyota para prender as galinhas. Tá pronto, ele anunciou, com um sorriso maior que a cara. Foi uma correria danada para pegar as galinhas e botar na carroceria, mas no fim conseguimos. Pegamos as marmitas que a mamãe e a Natália tinham preparado com tanto carinho, e lá fomos nós para nossa grande aventura. Eu me sentia o próprio locutor de rádio, agarrado naquele alto-falante como se fosse um microfone de ouro. Olha o carro das galinhas vivas, eu berrava com todo o fôlego dos meus pulmões. Galinhas caipiras legítimas criadas soltas no terreiro, temos galinha da Angola para o seu cozido, frango novo para sua sopa e cada galinha gorda que é uma beleza para uma galinhada de domingo. Enquanto eu gritava as maravilhas das nossas aves, o Ivan ficava lá atrás, na carroceria, cuidando das galinhas. Eram 50, todas amontoadas em gaiolas de bambu que o vovô Petro tinha feito. Tinha de tudo. Galinhas vermelhas, rajadas, carijós, aquelas pretinhas que o povo chama de índio. O cocoricó delas, misturado com o barulho do motor da Rural, era nossa música de trabalho. As pessoas na rua acenavam animadas quando ouviam nosso anúncio. Umas corriam para dentro de casa pegar dinheiro. Outras já vinham com as panelas na mão,
como se estivessem prontas para fazer a galinhada ali mesmo. Quando alguém chamava, meu pai freava a rural com um tranco que fazia as galinhas todas cacarejarem ao mesmo tempo. Eu e o Ivan saltávamos da rural num pulo só, enquanto eu negociava com o cliente. Essa aqui, dona, é especial para canja. Tá vendo como é gordinha? O Ivan ia lá atrás pegar a galinha escolhida. Era um espetáculo à parte ver meu irmão tentando agarrar a galinha certa no meio daquela algazarra de penas e bicos. Às vezes, uma galinha mais esperta dava um jeito de escapar. Aí sim era uma confusão. A gente saía correndo atrás dela pela rua, tropeçando nos próprios pés, enquanto o pessoal ria e tentava ajudar. Era cada coisa. Tinha gente querendo pagar com frutas, pães, até rádios velhos. Às vezes, a gente até aceitava uns pães fresquinhos ou leite como pagamento. Afinal, negócio é negócio, e comida sempre é bem-vinda, né? No fim do dia, a gente voltava para casa com menos galinhas, mais dinheiro e um monte de histórias para contar. Cada galinha vendida era uma pequena vitória da nossa família, um passo a mais na nossa nova vida no Brasil. As coisas foram melhorando aos poucos, graças a Deus. Com o dinheiro que a gente juntou vendendo galinhas e ovos, conseguimos comprar uma casinha de madeira. Era velha, rangendo por todos os cantos, muita goteira em dia de chuva, mas a gente ia aos poucos consertando. O melhor de tudo era o terreno, enorme, onde a gente construiu um galinheiro que parecia não ter fim. A Natália, minha irmãzinha que já estava com seus 14 anos, ficou toda importante sendo a responsável por cuidar das galinhas e recolher os ovos. Ela levava aquilo tão a sério que às vezes eu brincava chamando ela de rainha das galinhas. O tempo foi passando. Eu já estava com 17 anos e o Ivan com 16. Foi aí que aconteceu uma coisa que mudou nossa vida de novo. A gente conseguiu um emprego numa fábrica metalúrgica pequena ali perto. Lembro do dia que fomos lá pela primeira vez. O cheiro de metal e óleo, o barulho ensurdecedor das máquinas. A gente aprendeu a trabalhar com corte e solda de aço. Era um trabalho perigoso, viu? Tinha que ter olho vivo e mão firme. Mas pagava bem, especialmente para gente que não tinha muito estudo. Na verdade, tivemos até sorte de conseguir esse emprego. Naquele tempo, o trabalho não era fácil para ninguém. Quando contamos para o pai que tínhamos sido contratados, ele nem acreditou no começo. Nunca vou me esquecer do dia que chegamos em casa com as carteiras de trabalho assinadas. O pai abriu um sorriso que ia de orelha a orelha. Olha só que lindo isso, Vladimir. A mãe disse da cozinha, toda orgulhosa. O vovô Petro ficou lá, sentado na sua cadeira favorita, os olhos brilhando de orgulho, balançando a cabeça como se dissesse: "É isso aí, meus netos." Para comemorar, a mãe preparou um jantar especial. Meu Deus do céu, que jantar! Era bife acebolado com batatas fritas. Até hoje tento fazer igual, mas nunca consegui acertar o ponto. Tinha um sabor especial. Acho que o segredo da mãe era temperar com amor. Enquanto a gente comia, reunidos em volta daquela mesa simples, eu sentia que, finalmente, estávamos criando raízes de verdade nessa nova terra. Naquela noite, deitado na cama, pensando em tudo que a gente tinha passado desde que saímos da Ucrânia, eu me dei conta de como nossa vida tinha mudado. De vender galinhas numa rural velha a trabalhar numa fábrica, a gente tinha percorrido um longo caminho. Mas nem tudo eram flores na época, não. Lembro como se fosse hoje daquele dia fatídico na fábrica. Era um dia comum de trabalho. Eu estava na hora do almoço quando de repente ouvi uma gritaria e uma correria danada. Meu coração gelou. Perguntei para um operário que passava correndo: "O que está acontecendo, amigo?" Ele me respondeu, branco como papel: "Um colega perdeu o dedo na serra. Está precisando de ajuda." Saí correndo para a fábrica como se o chão tivesse pegando fogo. Quando cheguei lá, a cena me deixou paralisado. Era meu irmão Ivan gritando de dor, a mão enrolada num pano ensanguentado. Meu dedo, ele berrava. "Alguém me ajuda, pelo amor de Deus." Foi tudo muito rápido depois disso. A gente saiu voado para o hospital, eu segurando firme a mão do Ivan, tentando acalmar ele. No hospital, ele foi direto para a cirurgia. Foram horas longas esperando naquele corredor frio. Quando o médico finalmente apareceu, deu a notícia. O Ivan estava bem.
mas não deu para salvar o dedo. Estava muito machucado. Voltei para casa me sentindo culpado, mesmo sabendo que não tinha como evitar. Nossos pais ficaram loucos de preocupação. A mãe chorava. O pai andava de um lado para o outro, nervoso. Eles queriam que a gente largasse o emprego na fábrica, arrumasse outra coisa. Mas o que a gente podia fazer? Cortar e soldar aço era o que a gente sabia. E pagava bem. No fim, continuamos na fábrica, mas agora com muito mais cuidado. Os anos foram passando e foi aí que o destino me apresentou a Ana. Meu Deus, que mulher! Tinha o sorriso mais bonito que eu já tinha visto na vida. Ela era filha do seu José, um soldador que trabalhava comigo. A Ana, ela me ensinou a ver a vida de um jeito diferente, sabe? Mais leve, mais alegre. Mesmo com todas as dificuldades, ela sempre tinha um sorriso no rosto. A gente foi se aproximando. Ana trouxe luz para os meus dias, me fez sentir em casa de verdade aqui no Brasil. Quando a gente casou numa tarde de sol forte, foi uma festa simples, mas cheia de alegria. No começo, moramos numa casinha nos fundos da casa dos meus sogros. Eles me tratavam como um filho. O tempo passou e logo a gente teve nosso primeiro filho. Demos o nome de Victor, em homenagem ao meu avô. Toda vez que eu olhava para o meu menino, sentia que estava passando adiante tudo o que aprendi. As lições dos meus avós, do meu pai, da minha mãe, tudo isso estava indo para a próxima geração. Uma tarde, quando Victor já era grandinho para entender, eu comecei a contar sobre minha infância. Falei da Ucrânia, aquela terra tão distante que às vezes parecia um sonho. Contei sobre os invernos rigorosos, a neve que cobria tudo como um tapete branco. Ensinei para o Victor sobre as estações do ano, sobre cuidar da terra, sobre respeitar a natureza e as pessoas. Assim, eu sentia que estava honrando a memória daqueles que ficaram para trás. O Victor ouvia tudo com os olhos arregalados, como se estivesse vendo um filme na sua cabeça. Foi então que me lembrei de algo especial. Saí por um instante e voltei com uma caixinha velha. O Victor ficou todo curioso. Filho, eu disse, abrindo a caixa, isso aqui é uma herança de família. Tirei de dentro um relógio de bolso antigo, aquele mesmo que meu avô Victor tinha me dado antes de falecer lá na Ucrânia. Esse relógio foi do meu avô, seu bisavô. Agora ele é seu. Mas quero que você prometa uma coisa. Um dia você vai passar ele para os seus filhos e eles para os filhos deles. Entendeu? O Victor pegou o relógio com todo cuidado, como se fosse feito de vidro. Sim, pai, pode deixar, ele respondeu, a voz firme de quem entende a importância do momento. Num piscar de olhos, ele correu para o quarto e guardou o relógio numa caixinha de sapatos no guarda-roupa. Aquilo me encheu de orgulho. Nossa família foi crescendo com o tempo. Minha irmã Natália se casou e teve 2 filhos, o Jorge e o Lucas. Já o Ivan, meu irmão, esse me surpreendeu. Casou com a Suzana, a nossa chefe do trabalho. Ela era 15 anos mais velha, viúva e já tinha 3 filhos. Tiveram mais um filho juntos. No início foi um choque, principalmente para os meus pais, mas logo a gente se acostumou. Afinal, o importante era a felicidade do casal. Era uma alegria só ver todos os primos correndo e brincando no quintal. O Victor adorava os primos, sempre inventando uma nova brincadeira. Nossa família nunca se separou, sabe? A gente sempre fazia questão de se reunir. Todo domingo tinha almoço em família, revezando nas casas de cada um. As festas de aniversário eram sagradas, todo mundo junto celebrando. E o Natal? Ah, o Natal era especial. A gente mantinha as tradições ucranianas misturadas com os costumes brasileiros. Era uma festa e tanto. Na Páscoa, então, eu fazia questão de ensinar para as crianças a tradição do pisanque, de colorir os ovos à mão. Ver aquelas crianças, algumas com traços ucranianos, outras bem brasileirinhas, todas juntas pintando os ovos, me dava uma sensação de que a gente tinha conseguido criar algo único aqui. Olhando para trás, vejo que conseguimos o que muitos imigrantes sonham: manter nossas raízes vivas, mas também criar novas raízes fortes nessa terra que nos acolheu. Cada encontro de família, cada tradição mantida, cada história contada para os mais novos, era um jeito de honrar nosso passado e construir nosso futuro. Se você está gostando da minha história de vida, escreva saudades nos comentários.
Assim eu saberei que você também sente saudades de momentos especiais do seu passado. 5 anos atrás, perdi minha Ana, minha rainha, para o maldito câncer de mama. Foi como se arrancassem metade do meu coração. A mãe dela tinha ido do mesmo jeito, então a gente sempre ficou de olho. Mas mesmo com todos os cuidados, as mamografias anuais, os exames de toque, o destino nos pegou de surpresa. Quando descobrimos, o câncer já tinha se espalhado. Foram 6 meses de luta, de quimioterapia, de esperança e desespero misturados. No dia que ela partiu, estava um sol forte lá fora, como se o mundo não soubesse da escuridão que tinha caído sobre mim. Victor, meu filho já adulto e estabelecido na vida, quis largar tudo para vir morar comigo. Mas eu não podia deixar. Filho, eu disse, engolindo o choro, sua mãe ia querer que você continuasse sua vida, cuidando da sua família. Eu vou ficar bem. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Victor já era um advogado respeitado na época, formado há anos. Ele tinha seguido um caminho bem diferente do meu, realizando sonhos que eu nem ousava ter quando cheguei ao Brasil. Ver meu filho, nascido e criado aqui, se tornando um profissional de sucesso, sempre foi motivo de muito orgulho para mim e para Ana. Hoje, aos 65 anos, moro sozinho com o Rex, um vira-lata caramelo que adotei há 3 anos. Nossa rotina é simples, mas me mantém ativo. Acordo cedo, faço meu café, do jeito que Ana me ensinou, forte e doce, e saio para caminhar no parque. Lá, faço meus alongamentos perto do lago, observando os patos e as pessoas passando. O parque me lembra um pouco dos campos abertos da Ucrânia, só que aqui, em vez de trigo, tenho árvores e prédios ao redor. Às vezes, encontro outros imigrantes idosos fazendo tai chi ou usando os aparelhos de ginástica. Depois dos exercícios, sento num banco perto da marquise, dou umas bolachinhas para o Rex. Victor continua seu trabalho em São Paulo, mas sempre arranja tempo para me visitar. Ele tem 4 filhos de 2 casamentos anteriores e agora namora a Sandra, uma professora muito gentil. Ver meu filho equilibrando sua carreira de sucesso com o papel de pai me enche de orgulho. Ele luta pelos direitos dos imigrantes, inspirado pela nossa própria história. Às vezes, dou aulas de ucraniano para jovens da comunidade. É meu jeito de manter viva a chama da nossa cultura, de passar adiante o que aprendi com meus pais e avós. Olhando para trás, vejo que minha vida foi uma grande jornada. Saí da Ucrânia ainda jovem, enfrentei desafios, construí uma família e agora, na minha 3ª idade, continuo aprendendo e ensinando. A saudade da Ana e de todos da minha família que partiram é uma companheira constante, mas as memórias que construímos juntos me dão força para seguir em frente. Se gostou da minha história, não saia sem dar um like neste vídeo, aproveita e escolha outro para assistir.